Boa noite a todos, que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz, que possamos não somente nos sentirmos reunidos, mas sobretudo nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem consoladora que nos esclarece o porquê da vida, que nos faz compreender a vida na sua dimensão verdadeira. Hoje nós vamos tratar de um tema por demais importante, porque ele está presente em nossa vida o tempo todo, que são os momentos de decisão. A vida é um processo de desenvolvimento do nosso intelecto, de desenvolvimento moral, com o objetivo de nos fazer chegar à felicidade. Nós não temos uma vida, nós somos a vida. Fomos criados por Deus nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor, para dividir o universo conosco, mas sobretudo contando com o nosso desenvolvimento, estabelecendo para nós um caminho para chegarmos à felicidade. E nós podemos comparar a vida fazer uma comparação como um grande rio, que tem o seu trajeto, que tem o seu percurso, assim como a nossa vida. Nós temos um percurso, um trajeto, esse percurso é demorado, mas todos nós certamente chegaremos àquele porto seguro, que é estarmos com Deus. Quando aprendermos e compreendermos e já estivermos vivendo em plenitude essas leis superiores através das quais estamos em curso neste caminho. Assim como o rio está em curso na topografia do seu trajeto. O rio tem, nesse trajeto, momentos distintos, momentos em que ele flui com maior celeridade, com maior tranquilidade, mas há momentos que ele é sinuoso, que ele vai mais devagar. Assim acontece com a nossa vida. Há momentos em que a gente tem a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, moralmente, nas diversas curvas do nosso caminho, nas diversas reencarnações, períodos distintos, com tempo distinto para este aprendizado. Assim como o rio, que à medida que vai se aproximando do seu objetivo, está mais caudaloso em sua origem. Ele saía de um olho d'água para chegar lá no mar, imponente, forte. Assim acontece conosco. Somos criaturas, criados simples, ignorantes, e caminhamos ao longo do tempo, aprendendo, se desenvolvendo, tendo experiências, tendo momentos distintos, momentos em que as dificuldades e as adversidades nos preparam. Vamos então caminhar com mais segurança, com mais confiança, com mais certeza, para chegar também ao Pai. E assim nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo, como se diz no livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, que é o processo de desenvolvimento, este caminho, desde a nossa origem até Deus, é um caminho individual, muito embora apoiados por Deus, pelos seus emissários, pelas pessoas. Nós somos seres gregários para viver em sociedade, mas as decisões, os momentos de decisões são muito particulares de cada um. Por isto, a cada um será dado conforme as suas decisões, as suas obras. E assim nós vamos caminhando rumo à nossa felicidade,
para Deus em todas as oportunidades do nosso viver. A lei do progresso é uma lei inexorável. Nós adiantamos sempre. Não temos a possibilidade de retroceder. Podemos estacionar, mas retroceder jamais. Em cada momento, em cada circunstância, nós estamos tendo aprendizados através das experiências. E o nosso tempo, para essa trajetória, nós precisamos de uma lei. Disse que nós estávamos em curso nas leis imutáveis, na lei da reencarnação. Uma lei de justiça, uma lei de infinito amor, justiça pela imparcialidade e amor pela oportunidade sempre renovada de nós corrigirmos os nossos equívocos e de nós ampliarmos no processo da renovação interior. Essa lei é uma lei importante porque ela nos faculta sempre a bênção da oportunidade renovada. E no livro Momentos de Decisões, da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, com o espírito Marco Prisco, ao se referir sobre a evolução, que é esta busca para o bem, essa busca para sermos melhores, isto é evolução, ele diz existir 4 etapas. A primeira etapa diz respeito à compreensão da necessidade de mudarmos. Faz-se necessário nós entendermos de coração o que precisamos mudar. Se nós temos um processo já caminhado, com experiências positivas e experiências negativas, criando hábitos através dessas experiências, estes hábitos eles se manifestam sobre a forma de tendências. Tendências positivas, tendências negativas, que são arraigadas nesse processo de experimentação, de experiências, de convívio do passado. A vida, na verdade, ela é um eterno presente. Nós trazemos conosco, sob forma de tendências positivas e negativas, as nossas conquistas boas e negativas, que está em nós, e no nosso presente nós temos então a presença do passado através do que somos. No presente, nós temos a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, de reviver certas circunstâncias para poder fazermos a renovação pelo amor ou pela dor. E no presente, nós também, pelas nossas decisões, nós estamos logo, logo, herdeiros dessas sementes presentes num futuro próximo que faz parte da vida. O futuro vai ser o presente do amanhã. O presente de hoje está conectado com o passado. A vida é um eterno. Então, assim, nós precisamos da reencarnação e do tempo para irmos nos lapidando, nos depurando para a conquista da plenitude e da felicidade. Conta-nos o irmão X, no livro Contos desta Vida e de Outra Vida, uma passagem muito interessante que fala da grande oportunidade da reencarnação. A mensagem intitulada A Casca da Banana. O Secundino renasceria na Terra com o objetivo principal e primeiro de cuidar das crianças carentes. Teria como apoio o seu amigo espiritual Lisel, com quem houvera, juntamente com outros amigos espirituais, planejado essa reencarnação. Para Secundino, seria uma oportunidade de crescimento pelo amor e todas as condições lhe seriam oportunizadas para que ele pudesse realizar esse projeto de atender as crianças carentes. Renasce, então, num berço
com muitas possibilidades econômicas, estuda nos melhores colégios, tem a oportunidade do esclarecimento, se desenvolve uma criança ativa, uma criança que se torna jovem, um jovem que estuda nas melhores escolas, se forma, e aí começa a sua vida profissional, e em tudo que ele se envolve profissionalmente, ele tem sucesso. Ele montou uma imobiliária e teve sucesso. Entrou no ramo da pecuária e obteve sucesso. Entrou no ramo do gado leiteiro e obteve sucesso. E nesse seu desenvolvimento, no momento oportuno, momento em que ele já estava com todas as condições, intelecto, morais, em condições financeiras de poder, inclusive, desenvolver com mais facilidade o seu projeto de atender as crianças carentes, o seu psiquismo encharcado do mundo dos negócios. Lisel, seu amigo, que estava engajado em seu projeto, tentava lhe inspirar pelo fio do pensamento, mas não havia sintonia, não havia a possibilidade de sensibilizar Secundino, que o momento já se fazia presente para o início do planejamento. Tentava, então, através dos seus amigos, pelo fio da inspiração, chamar-lhes a atenção das crianças carentes. E nada de Secundino se por atender as crianças. Chamava-lhe a atenção para os noticiários da televisão, da pobreza, das limitações de recursos, das crianças menos favorecidas, socialmente muito carentes. E nada de sensibilizar o Secundino, porque ele estava com seu pensamento no mundo material. Lisel, então, resolve dar-lhe o espaço para que ele pudesse ter a responsabilidade das suas decisões. Achava Secundino que para atender as crianças precisaria primeiro atender a sua família, dar-lhes condições futuras, o que obteve sucesso, porque ele tinha negócios muito promissores e então conseguiu garantir o futuro do sogro, o futuro dos parentes mais próximos, dos irmãos, dos pais, dos filhos. Todos ficaram plenamente bem sob o ponto de vista material. E eis que então, em determinado momento, ele vai ter, numa reunião setorial do leite, e ao descer do carro, ele escorrega na casca de banana. Esse escorregão lhe causou uma fratura na cabeça do fêmur, fratura essa que teve que ser submetida para a correção a uma cirurgia, e na cirurgia houveram complicações. Houveram inflamações, flebite, e Secundino, no leito do hospital, sentindo que a sua recuperação não estava bem, visualiza o amigo Lisel. E ele, então, sempre em suas rogativas para melhorar o estado de saúde, negociava em seu pensamento que, se Deus lhe permitisse se recuperar, ele ia cuidar das crianças carentes. Quando, então, ele consegue perceber a presença de Lisel. E Lisel, ele ficou muito feliz, porque achava que estava sendo atendido em suas preces. E Lisel, então, lhe diz: que bom, Secundino, que você recupera a sua consciência do projeto que nós estabelecemos para a sua reencarnação. Mas agora é tarde. Você poderá, então, quando do retorno do mundo espiritual, dar sequência se as oportunidades lhe forem renovadas. Sequência neste projeto, mas agora é tarde. E às vezes isso acontece com todos nós. Nós temos uma missão na Terra.
uma missão muito particular e pessoal de nos desenvolvermos, de servirmos, de aprendermos a servir, de sermos fraternos, de sermos solidários, de estarmos com o outro dentro do seio da nossa família, dentro do seio da nossa humanidade mais próxima, que é no trabalho, na via pública. E muitas vezes nós desperdiçamos a bênção e a oportunidade do projeto que trazemos dentro de nós, em nossos corações, para as realizações positivas da nossa reencarnação. Então, uma das etapas para o processo de evolução, segundo Marco Prisco, é nós entendermos como que nós pensamos. O que nos faz pensar nessa ou naquela direção? Por que as nossas escolhas são desta natureza? Por que não escolhemos? Por que deixamos para depois? Por que não valorizamos o que tem valor? Então diz-nos Marco Prisco que o primeiro passo, a primeira etapa para termos um processo de evolução pelo nosso domínio pessoal é compreendermos, entendermos a necessidade de darmos essa natureza do nosso pensar, que nos faz escolher as nossas motivações. A segunda etapa, diz o Marco Prisco, é a etapa que diz respeito à conjugação de 3 pontos: a boa vontade, o esforço e a perseverança. São 3 pontos: a boa vontade, o esforço e a perseverança. A vontade, que é o pensamento enriquecido, que se transforma em força motriz, ele tem que ser tão enriquecido na direção do bem e na direção da nossa melhoria pessoal. Então, é a boa vontade, mais o esforço. O esforço é uma energia concentrada daquele propósito maior de buscarmos, então, a nossa renovação interior, o esforço. Na nossa doutrina, nós temos uma questão que fala que é preciso fazer esforços continuamente, insignificantes esforços, para conseguirmos, então, caminhar no sentido vertical da vida. Esses esforços de todo dia, de toda hora, de todo instante, aproveitando as bênçãos de cada momento, porque a vida é um conjunto de instantes. E as decisões se apresentam em cada instante pelas nossas escolhas. Então, os esforços, ter uma atenção concentrada, uma atenção cuidadosa para com aquilo que tem realmente valor e que possamos, então, melhorar a vida a nosso derredor. Que sejamos uma mensagem viva por esses esforços. O esforço, ele nos permite conquistar virtudes, porque virtus é o esforço para conquistar um determinado valor. A virtude da paciência, você tem que se esforçar para ter a qualidade e a virtude da paciência. Esse esforço chama-se virtus. A virtude é resultado do esforço. Para você ter paciência, para você ter benevolência, para você ter desprendimento, são virtudes. E ainda diz, na segunda etapa, na conjugação da perseverança. Não adianta só decidir, ter esforços, mas nas primeiras dificuldades a gente abandona o nosso projeto. Nós vemos assim numa situação bem mais próxima do dia a dia como exemplo, aquela pessoa que quer entrar em forma. Então ela se decide por fazer exercícios, se matricula numa academia, né? Vai à academia com uma certa regularidade. Então ela decidiu, começou a ter esforços para poder melhorar a sua condição física, mas aquele dia que está chovendo, que está frio, ela diz assim: não, hoje eu vou ficar em casa. É esse momento que a gente tem que ter o cuidado de ultrapassar, porque já fizemos a decisão, já estamos fazendo esforços para nos melhorarmos. E se tiver um momento, uma circunstâncias que tal, não podemos ser invigilantes. Temos que ter todo o cuidado para mantermos a nossa posição
na nossa postura de buscarmos então a nossa transformação moral. A terceira etapa é a etapa que diz respeito à firme deliberação de manter este projeto com mais longevidade. Porque o processo de conquista, ele depende de uma confirmação no tempo que nós denominamos como hábito. O hábito é um conjunto de experiências com as quais fazemos com uma certa regularidade, muitas delas sem até pensar. Por isso, o hábito bom, o hábito ruim, e a educação é esse conjunto de hábitos para a transformação moral. Então, nós queremos nos desenvolver no sentido da renovação interior, nós precisamos, além da decisão, além do esforço, além da perseverança, termos o devido cuidado de consolidarmos este processo de aprendizado, de experienciação naquilo que não é comum, que não é um hábito, tem que se tornar um hábito. Tudo que nós fizermos com regularidade no tempo vai se tornar hábito. Então nós podemos, pelo processo educacional de autodescobrimento e autoeducação, nós podemos fazer a nossa renovação, desde que tenhamos então esse terceiro ponto, que é o ponto de perseverar no propósito de manter firme deliberação, de mantermos o nosso propósito de melhoria. E o quarto é o propósito de não retroceder, de não haver retrocesso neste processo, porque a nossa tendência é, no primeiro descuido, nós voltarmos ao hábito anterior. Então, esse firme propósito de não retrocedermos. E Marco Prisco, então, na sua reflexão sobre este processo de evolução, ele nos diz que nós temos que ter um cuidado todo especial com os obstáculos que vão surgir, que vão nos impedir da fixação dessa transformação como hábito. Ele nos diz 3 pontos importantes. O primeiro é o convívio. O convívio com as influências do nosso meio social, do meio em que nos encontramos, e nós temos que ter vigilância. Olhai, vigiai e orai. Olhai, orai e vigiai. Olhar porque olhar as circunstâncias, porque são muitos os chamados que se conectam com o nosso hábito passado e que, se nós não tivermos o cuidado, aquela firme deliberação de manter o propósito da renovação, a gente acaba cedendo e retrocedendo. Então, as influências, o convívio, nós temos que ter a nossa posição, né, de aprendermos a viver no mundo sem ser do mundo. O segundo ponto, as dificuldades da libertação desses hábitos. É como se fosse quase que uma viciação. A tendência, quando avança na busca de se libertar de um vício, se nós não tivermos o cuidado, ele volta. Quantas pessoas já tentaram parar de fumar, parar de beber? É como se fosse uma síndrome que mexe com as emoções, que mexe com a nossa organização física. Então, ele fala, Marco Prisco, dessa preocupação que nós devemos ter de nos libertarmos das nossas tendências. E isso só se dará quando nós tivermos o firme propósito, o esforço, a perseverança e a boa vontade em buscarmos mudar a nossa maneira de agir em determinadas situações e circunstâncias e aspectos. E o terceiro ponto é que ele diz, Marco Prisco, nós temos a irresistível saudade da fantasia e da ilusão
e que nos conecta com nossos hábitos menos felizes do passado. Então é como se fosse uma síndrome de abstinência e que nós temos que ter todo o cuidado para podermos, a cada passo que damos avante na direção da renovação, a consolidação do aprendizado de uma nova forma de ser. Cada sucesso conquistado, a força interior vai nos motivando a fazermos cada vez melhor e a mantermos essa posição. A vida, então, ela é este processo de lutas para conquistas novas e para nos desvencilharmos daquilo que nós fizemos que não nos convém continuar fazendo, daquilo que nós fizemos que não nos renovação das oportunidades. Então a vida é um conjunto de decisões, momento de decisões, é um conjunto de momentos que transitam em nossa vida, que passam, mas são momentos, sobretudo, que dão origem aos estados de ventura e desventura, que dão origem aos estados de felicidade ou de aflições. Transitam por nós o tempo todo. Estão conosco em nossa vida, no nosso presente, no nosso dia a dia, e que nós temos então que ter a noção de que a vida, nesse eterno presente, tem que ser cuidadosa neste processo de servir, nesse processo de estar engajado com o bem, com a fraternidade, de estarmos buscando um crescimento. Se não houver reflexão cuidadosa, com o autoconhecimento, com a natureza do nosso pensar, com a reflexão filosófica do porquê da vida, dificilmente nós conseguiremos, sem o apoio da espiritualidade, numa renovação de oportunidades futuras, sairmos da horizontalidade das nossas paixões e das nossas ilusões. E não é por outra razão que nós conhecemos as referências que são fortalezas para as nossas decisões, base, fundamentos para a nossa decisão de buscar o bem, de buscar a nossa transformação moral para melhor, do que as lições luminosas que iluminam o nosso caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas decisões são decisões para o íntimo de cada um. Por isso que Joana nos fala de que a felicidade, além de ser uma construção demorada, de caráter individual, é intransferível. Cada um vai chegar no seu momento de tomar a decisão de fazer as mudanças. Por isso que a doutrina espírita toda, ela não é impositiva. É uma doutrina de amor, de carinho, de fraternidade, mas é uma doutrina expositiva, respeitando-nos o nosso momento. O que nós estamos tratando, e na nossa reflexão, é a importância do momento presente para fazermos as reflexões e com elas, então, ultrapassarmos a inteligência comum, motivando-nos a mudar de rumo, a adentrarmos o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, a buscarmos fazer essa transformação interior em que a gente possa ser luz em nossa estrada e para aqueles que tivermos a felicidade de compartilhar o nosso existir. Por isso disse-nos Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então glorifiquem a Deus que está no céu. Então, neste processo de caminhar, o desenvolvimento moral, que é a regra do bem proceder, é o momento presente. Nós estamos hoje tendo a oportunidade, num campo fértil de reflexões sobre os valores verdadeiros da vida. Estamos em família, estamos reclusos em nossos lares, com a oportunidade de pensarmos mais livremente, sem
a pressão do dia a dia, do mundo materialista, mas aprendendo a poder viver no mundo sem ser do mundo. Poder saber utilizar os recursos disponibilizados pela ciência, pela vida material, sem colocá-los em primeiro plano. Aprendemos a valorizar o que de fato tem valor na vida. Nós somos seres gregários para a vida de relação e ao longo do tempo nós acabamos nos desencontrando do convívio social, do convívio com a família, de um tempo de mais aproximação com os nossos filhos, de uma conversa com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Ficamos muito ligados e conectados às redes, mas o conteúdo ainda nos trazendo uma angústia anterior. As pessoas postam as fotografias como se o mundo fosse uma maravilha, estivesse uma maravilha, que estivesse tudo muito bem. Mas a gente sabe que lá dentro ainda tem muita angústia, muita incógnita da situação que nos encontramos. Este momento é um momento presente, nessas circunstâncias, é um momento muito, mas muito rico para que a gente possa então entender o caminho a seguir. Houve uma certa pesquisa raríssima na Universidade de Harvard, num período longo de 75 anos, por isso a raridade, que precisou de uma equipe de pesquisadores concentrados na avaliação ao longo da vida de 724 jovens, cuja preocupação era compreender o que de fato torna a vida saudável e feliz. 724 pesquisados durante 75 anos, e nós tivemos então, após o encerramento da pesquisa, conclusões importantíssimas. A metodologia foi não fazer perguntas sobre o trabalho, sobre a riqueza, sobre as condições da relação direta daquele pesquisado, mas foi coletar informações ao longo da vida nesses 75 anos, 2 grupos de pesquisa, jovens do subúrbio, da periferia da cidade de Boston, que estavam social e economicamente fragilizados e que tinham problemas comportamentais, um grupo. E um outro grupo, jovens estudantes universitários, das melhores universidades, no período da guerra, que serviram à guerra. E então esse conjunto de jovens, com essa mescla de jovens com condições socioeconômicas de destaque e aqueles outros jovens com condições socioeconômicas muito frágeis, eles foram acompanhados durante 75 anos. 60% desses jovens continuam ainda hoje vivos. A maioria deles com perto dos 90, 90 e poucos anos. Muitos desses jovens se tornaram advogados, médicos, pedreiros, carpinteiros. Outros se tornaram esquizofrênicos, caíram e não conseguiram mais se levantar. Um desses jovens da periferia de Boston, da população menos favorecida socialmente e economicamente, se tornou presidente dos Estados Unidos. E ao longo desses 75 anos, observando o comportamento desses jovens na escola, na família, na sua comunidade, nas suas escolhas, só tirando informações da escolar, do seu desempenho na sociedade, pela observação, a pesquisa então foi concluída com uma frase muito simples.
que todos os jovens que tiveram conexões sociais duradouras tiveram uma vida mais saudável e feliz. E conclui assim na pesquisa, ponto final. Então, todos os jovens que tiveram relacionamentos sociais de continuidade, eles tiveram uma vida mais saudável e uma vida mais feliz e obtiveram melhores resultados. Ponto final. É a frase que conclui a pesquisa de 75 anos. Eles não descobriram nada mais, nada menos do que o Espiritismo sempre nos apresentou. Que nós somos seres gregários para viver a vida em sociedade, para viver a vida de relação. E ao nos desconectarmos dessa condição social, porque nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós evoluímos em sociedade. Nós não conseguimos conquistar absolutamente sozinhos. E quando nos deixamos levar pelo individualismo, nós vamos divorciando dessa nossa natureza relacional, gregária, de seres sociais. E vamos continuar convivendo ad eterno, socialmente, cada vez mais. Encontro de almas nessa sinfonia escrita por Deus nosso Pai de amor, de fraternidade, de solidariedade. Quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Relacionamento. Nós aprendemos dentro do seio da sociedade. Portanto, a nossa vida não pode ser uma vida fechada em nosso interesse pessoal. Porque a moral, está lá no Livro dos Espíritos, seu conceito, a moral é a regra do bem proceder, e o homem procede bem quando? O homem procede bem quando ele estabelece o privilégio do social em detrimento do individual. A definição do desenvolvimento moral: sermos altruístas, sermos fraternos, sermos irmãos. Não foi por outro motivo que Jesus estabeleceu: amai-vos como eu vos amei. Os cristãos serão reconhecidos pelo muito que se amam. Por que nós vivemos e convivemos num cenário com tantas dificuldades, com tantas limitações, quando podemos fazer um tanto mais com as bênçãos e com as possibilidades e com as conquistas que já dispomos? Deixar de fazer o bem que se pode fazer não deixa de ser um mal. Então nós temos que pensar que nós estamos num momento em que a humanidade já chegou num grau de desenvolvimento intelectual, num grau de desenvolvimento tecnológico dos maiores de toda a nossa história da humanidade que está aqui na Terra. Faz-se necessário, então, iniciarmos uma nova etapa do desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral são as duas asas para nós podermos ascender verticalmente a nossa vida. Não acontecem juntos. Ora desenvolvimento intelectual, ora desenvolvimento moral, no campo da nossa individualidade como indivíduo que somos, mas no campo da nossa sociedade isso também acontece. E quando nós observamos que o crescimento intelectual já está a um nível significativo, é sinal de que este momento de renovação, esse momento regeneração por que estamos passando, é um momento de então caminharmos num novo caminho, num novo rumo, numa nova forma de caminhar, de forma fraterna, de forma altruísta, e que toda a base e que todos os recursos estão sendo preparados para que isso seja uma realidade logo mais. Mas, de forma pessoal, Joana de Ângeles, no livro Rumos Libertadores, ela nos diz: faz-se imperioso saber que rumo se persegue, para então saber
escolher o programa da nossa renovação interior. Tendes cuidados com as vossas escolhas. Rumos libertadores. São os rumos, é o rumo em que vai nos fazer nos libertar da nossa ignorância, nos libertar das nossas limitações pelo esclarecimento das leis superiores da vida e pela vontade e pela disposição, pela boa vontade, pela disposição, pelo esforço e pela persistência em buscar o bem e a nossa transformação. Nós é que temos que querer evoluir. Não se evolui de fora para dentro. Essa evolução é de dentro para fora. Então nós precisamos ter a nossa consciência desperta. E neste momento em que estamos convidados às circunstâncias adversas de caráter e de dimensão mundial, nós temos a oportunidade e a bênção de entrarmos em nossa intimidade, nos conhecermos, de compreendermos então o que nos move e quanto que a gente pode fazer pela sociedade em que estamos inseridos. Momentos da vida e momentos de decisão. Num momento de prece, Maria recebeu a anunciação do Messias. Num momento de paz, nasceu Jesus na simplicidade de uma manjedoura e mudou a história, a nossa história. Num momento de felicidade, a mulher samaritana recebeu do diálogo a orientação para uma vida nova. Num momento de pusilanimidade, Pôncio Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da sua vida. Num momento de fragilidade moral, Pedro nega o Cristo. Num momento de insanidade mental, Judas entrega Jesus. Então, nós temos que pensar que momentos e momentos surgem na nossa vida o tempo todo. E nós temos momentos de decisão de coragem moral, que nós podemos citar em 4 grandes personalidades da nossa humanidade, dentre elas Albert Schweitzer e Helene, sua noiva. Albert Schweitzer, filho de protestantes, com uma formação humanista, com religiosidade, médico, prêmio Nobel da Paz, certa feita, fala para Helene que precisa ter com ela para lhe colocar algo muito importante. Ela, apreensiva, naturalmente, porque em nenhum momento ele tinha falado neste tom, vai ter com ele. E ele diz então a ela: eu tomei uma decisão, momento de decisão. Eu tomei uma decisão que não posso exigir que você me acompanhe. Por isso eu tenho que lhe falar que nós não vamos mais casar. Porque eu tomei uma decisão de terminar o curso de medicina para ir então para Lambaréné, no Gabão, na África, para cuidar dos rancenianos, dos leprosos daquela localidade. Ela então olhou para Albert Schweitzer, fitou seus olhos com aquela paciência, com aquela espiritualidade, porque ela também era muito espiritualista. Olhou para ele e disse: não, nós vamos nos casar. Enquanto você termina medicina, eu vou fazer o curso de enfermeira. E nós nos casamos e vamos para Lambaréné. Momento de coragem. O que é coragem? Agir com o coração. Despertou o momento da sua consciência de buscar minorar o sofrimento daqueles mais necessitados.
Uma outra pequena história, né, real, desses momentos de decisão, de coragem, da intimidade do ser dentro da sociedade em que vive, foi de Mohandas Karamchand Gandhi, o Gandhi, político, advogado, especialista em política indiana, fez um movimento de libertação do povo indiano com o projeto da não violência. Libertou 700 milhões de indianos da colonização com a independência da Índia, da colonização do Reino Unido. Um momento de coragem e de decisão e de fraternidade. Um outro exemplo belíssimo foi o encontro da princesa Diane com a Madre Teresa de Calcutá, apresentado numa das palestras de Divaldo Pereira Franco. A princesa Diane provocou um encontro com a Madre Teresa que era para ela a grande referência espiritual, que ela tinha uma admiração enorme, e em portas fechadas num salão, as duas conversaram por horas. Quando então a princesa Diane abriu o seu coração para expressar a veneranda Madre Teresa de Calcutá, missionária, fundadora da congregação missionária da caridade para atender os pobres, mais pobres, ouviu atentamente a descrição das aflições, das angústias, da tristeza interior que sentia a princesa Diane, com todas as condições sociopolíticas, econômicas a seu favor. E ela declina para Madre Teresa a sua vontade de ingressar na congregação de caridade de Madre Teresa de Calcutá. A veneranda Madre, então, escutando pacientemente, como se estivesse lhe acolhendo a intimidade e sentindo com ela as vibrações dessa angústia, fita-lhes os olhos e com bondade lhe diz: minha filha, cada um de nós nasce onde podemos ser mais úteis. Você pode atender a esses pobres mais pobres de onde você se encontra. E lá você vai ter mais possibilidades do que se você engajar em integrar a nossa congregação. A princesa Diane entendeu, pela vibração da sua sinceridade com afabilidade, e sai de lá um tanto mais confortável, com um coração mais apaziguado, porque sente poder fazer alguma coisa com as condições que dispunha. E então resolve cuidar das crianças que, mutiladas pelos resíduos das áreas beligerantes, das áreas de guerra, mutiladas. Monta uma instituição para cuidar, para despoluir essas áreas, desses resíduos de guerra, e essa sua instituição se torna uma instituição importantíssima, e ela então faz a sua parte dentro da sociedade, seguindo as orientações da irmã da Madre Teresa. Desencarna um acidente trágico. A irmã, sabendo, fica muito sentida no sentido daquela amizade que se formara na sinceridade daquele diálogo fraterno e sincero e aberto. E logo depois, também, não muito tempo tardando, a Madre Teresa de Calcutá também retorna para a pátria espiritual. Foi recebida com o devido mérito pela sua folha de serviço à humanidade, pelo seu amor expresso nas pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo, que amou por onde passou, e então pergunta:
da princesa Diane. E ela foi então levada até a princesa Diane, que estava em processo de recuperação natural, e pega na sua mão, e a princesa Diane acorda, quando então ela lhe diz: minha irmã, agora você pode estar pronta para poder ingressar na nossa congregação missionária de caridade. Uma outra decisão da princesa Diane, coragem moral de atender a humanidade. E nós temos também a mesma oportunidade de termos essa decisão, porque o pouco que fazemos para quem não tem nada é muito. E quando fazemos, nós não estamos fazendo só para quem vai receber um pouco daquilo que dispomos, mas nós recebemos o aprendizado, o carinho, as vibrações do mundo espiritual neste consórcio de fraternidade que a vida nos proporciona a cada instante da vida. Mas a pergunta sobre a felicidade é a seguinte: a felicidade como construção demorada numa trajetória individual, ela precisa do tempo. E o que é o tempo? Como nós temos valorizado o nosso tempo? O tempo, ele é um patrimônio mais democrático que existe, porque é igual para todo mundo, sem distinção de cor, de classe, de estado, de condição social. Ele é 24 horas aqui na Terra, demarcado por horas aqui na Terra, para todo mundo. O tempo é o valor que nós damos para o tempo. Se nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, nós precisamos primeiro enriquecer o nosso pensamento, para que aquela boa vontade, para aquela disposição do esforço, da disciplina, para que a gente possa perseverar, possa ser as energias conquistadas para esse processo de transformação. Mas para isso é necessário que nós venhamos a aproveitar o tempo que aqui temos para refletir, para amadurecer o nosso pensamento, de tal maneira que a gente sinta a vontade de caminhar diferente, num novo rumo, num novo caminho, numa nova estrada, numa nova maneira de caminhar, fazendo então a mesma conversão que Saulo fez, se tornando Paulo, quando teve contato com Jesus às portas de Damasco. Perguntou a Jesus: que queres que eu faça? Quando Jesus pergunta-lhes: por que me persegues? Jesus o escolheu, tocou a Saulo pela atenção que ele teve nesse contato de amor irresistível. Senhor, que queres que eu faça? Ele foi conduzido então a Damasco e todos os homens do caminho o então prepararam para a sua grande mudança. Quando ele desperta da cegueira, ele então é tocado com gratidão. Mas Jesus o escolheu pela sua fidelidade, pela sua energia, pela sua força decisória. Porque sabia que se ele fizesse a conversão, ele iria fazer com a mesma força, a mesma lealdade, o que fez como perseguidor dos homens do caminho. Então, assim, é necessário que nós entendamos, sobretudo, que a vida somos nós. E que a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de refletir é que vai fazer com que a nossa reencarnação seja completista. Ou seja, aquela reencarnação que nos faculta o crescimento e o desenvolvimento de um caminho novo, de um renovar de emoções, de sentimentos. E aí, para finalizar, a frase de
Momentos de Renovação, de Joana de Ângeles, quando ela diz assim: a grandeza da alma se reflete na ação das pequenas coisas. A grandeza da alma se reflete na grandeza das pequenas coisas. Quanto mais desce para servir, mais se eleva na realização. Jesus Cristo, ele nos ensinou esse descer para servir sem ser subserviente. Viver no mundo sem ser do mundo. Algumas de suas lições que nos ajudam a encontrar o caminho da felicidade nessa nossa trajetória, nesse curso de vida que nunca estamos sozinhos. Quando ele diz assim: viver no mundo, é preciso viver no mundo sem ser do mundo. Brilhe a vossa luz, nós temos luz. Nós precisamos, através da reflexão, ver este potencial que somos, porque somos criaturas, filhos de Deus, para vivermos a vida de relação. Diz-nos: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. São lições poderosas que nos indicam com clareza o caminho a ser seguido. Amai-vos como eu vos amei. Que buscai? Essa é a grande pergunta. Que buscais? O que nós estamos buscando nessa existência tão curta, tão rápida? Um segundo na eternidade. O que nós estamos valorizando? Como é que nós estamos pensando? Como nós estamos valorizando o tempo? Quanto estamos dando de reflexão diariamente, conforme nos recomenda Santo Agostinho, desde o momento de levantarmos em cada ciclo mínimo dessa existência, de um dia, como é que nós estamos nos preparando para este dia? E ao retornar à noite, pensarmos quais são as oportunidades que nós aproveitamos para tornar o mundo melhor, para nos tornarmos melhores do que temos feito, do tempo que nos é concedido. Porque este tempo, a qualquer momento, aqui na Terra, pode ser o amanhã, mais uma semana, mais 10 dias. Nós não sabemos o momento da nossa vida, mas nós temos que saber, no mínimo, o momento de alegria de partirmos com a consciência tranquila. Então diz-nos Jesus como modelo e guia: siga-me. Simples assim, siga-me. Eu sou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade para a vida verdadeira. O caminho da vida verdadeira, através dos ensinamentos das leis superiores. E em um momento de luz, o Mestre se fez presente. E até este momento, para encerrarmos, e até este momento, o caminho, a verdade e a vida, ele é a nossa referência. Ele é, até este momento, este caminho, a verdade, porque veio fazer a vontade do Pai e com ele comunga nessas leis superiores de amor, para que a gente possa conquistar. Se fez mestre de todos os mestres. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, de nossa parte, decidamos-nos a modificar todo dia a nossa forma de ser, transformando-nos para melhor e sempre buscando o bem, a fraternidade e a solidariedade. Que Jesus nos envolva sempre em clima de muita fraternidade, de muita paz, de muita alegria. Que possamos expressar dessa alegria, dessa gratidão, através dos nossos atos, em toda parte, em todo lugar, o tempo todo, em todos os momentos, e que esses momentos sempre sejam oportunos para que possamos caminhar lado a lado
junto nas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço fraterno a todos e muita paz.